Às vezes, parece que a vida faz questão de testar nossos limites. Quem nunca sentiu aquele baque de um revés inesperado, uma demissão que chega de repente, uma doença que muda todos os planos, um relacionamento que termina sem aviso, ou até mesmo aquela notícia ruim que bagunça tudo no meio de uma semana comum? Hoje, nós vamos falar sobre como transformar esses golpes que parecem vir para nos derrubar em verdadeiros trampolins para o crescimento pessoal. O que poucos sabem é que todo desafio, por mais duro que pareça, pode ser ressignificado, e é esse segredo que quero dividir com você agora. Canal Mente Informada. Espiritualidade com os pés no chão. Vídeos semanais com reflexões, mantras e práticas de reconexão. Se você valoriza conversas profundas, práticas reais e busca mais clareza para enfrentar a vida, já se inscreva no canal. E aproveita! Em breve vamos lançar uma área de membros exclusiva, pensada para quem sente a vida emocionalmente bagunçada, travada em decisões importantes ou vivendo conflitos internos, mas que não quer ou não pode buscar terapia agora. É um espaço de acolhimento e orientação, com tutoria leve, espiritualizada e prática. Comenta aqui se essa ideia faz sentido para você e já se inscreve, porque em breve vamos liberar o link para o grupo exclusivo dos inscritos. Agora, respira fundo e fica comigo, porque o que você vai ouvir hoje pode virar a chave sobre como lidar com as adversidades. Talvez você descubra que o maior obstáculo pode ser justamente o início da sua melhor versão. É uma verdade universal. O inesperado acontece. Ninguém acorda esperando por um revés. A maioria de nós planeja os dias como se tivesse algum controle sobre o que vai acontecer. Mas a vida, de vez em quando, lembra que não segue roteiros perfeitos. A verdade universal é: o inesperado acontece. E quase sempre, quando menos esperamos. Quero compartilhar uma história real, dessas que poderiam ser de qualquer pessoa. Certa vez, uma amiga minha, dedicada e apaixonada pelo trabalho, foi chamada para uma reunião de última hora numa sexta-feira, à tarde. Ela entrou na sala, achando que ia discutir um novo projeto, mas saiu de lá com uma notícia que nunca imaginou ouvir. Estava sendo desligada, depois de quase 10 anos na mesma empresa. O chão se abriu. Primeiro veio o susto, depois o medo, depois aquela sensação de impotência que faz a gente se perguntar onde errou. O final de semana foi um turbilhão de pensamentos. Como vou pagar as contas? O que vão pensar de mim? Será que eu não era boa o suficiente? Esse tipo de baque não é privilégio de poucos. Demissões, términos, diagnósticos inesperados, perdas familiares, fracassos em projetos importantes, todos nós, em algum momento, somos chamados a lidar com algo que não pedimos e nem planejamos. E, claro, quando o revés bate à porta, ninguém reage como nos filmes motivacionais. No começo, dói. E dói de verdade. A emoção chega primeiro. Medo do futuro, frustração com o passado, raiva das circunstâncias, culpa por não ter feito diferente. Uma autocrítica que só aumenta. Quantas vezes você já ficou preso nesse ciclo? O mundo parece seguir normalmente lá fora, mas por dentro parece que tudo parou. Vem aquela sensação de travamento, como se uma nuvem pesada cobrisse tudo o que era colorido. Mas há algo que diferencia as pessoas que se reinventam daquelas que ficam presas ao sofrimento. A escolha de resignificar o que aconteceu. Reveses são inevitáveis, mas a forma como lidamos com eles faz toda a diferença. A maioria das pessoas acredita que a dor vai definir quem elas são. Mas e se eu te dissesse que a nossa reação é, na verdade, o que molda nosso destino? Que existe uma alternativa real para transformar até o pior momento em oportunidade de crescimento?
Mudança de mentalidade, do obstáculo à oportunidade. Quando um revés acontece, nossa primeira reação é quase sempre resistir. Dói, incomoda, parece injusto. Surge aquela voz interna dizendo: por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Não vou aguentar. O obstáculo se apresenta como um muro, um fim de estrada. Mas com o tempo e maturidade, percebemos que o segredo não está em evitar os desafios, porque isso é impossível, mas sim na forma como escolhemos enxergá-los. Aqui entra o conceito central desse vídeo: resignificar. Resignificar é olhar para um evento difícil e, ao invés de se prender à dor, à culpa ou ao medo, buscar um novo significado, uma nova leitura para o que aconteceu. Não é ignorar o sofrimento, nem fingir que está tudo bem. É, ao contrário, reconhecer a dor, mas também enxergar nela uma oportunidade de aprendizado, fortalecimento e até de transformação pessoal. Pensa comigo. Quando um vento forte derruba uma árvore na floresta, ela não desaparece dali. Ela pode virar abrigo para animais, adubo para a terra, até um degrau para quem está escalando uma colina íngreme. O obstáculo, resignificado, vira degrau. O que parecia o fim pode, na verdade, ser o início de outra história. Essa analogia simples mostra como a natureza lida com perdas e reveses. Ela incorpora, transforma, recicla. Nada se perde, tudo se transforma. E com a mente humana pode ser parecido. Quando aprendemos a resignificar, descobrimos que cada obstáculo pode ser uma semente de crescimento. Mas, para chegar lá, é preciso coragem para mudar o olhar. E, principalmente, é preciso se libertar das ideias que carregamos sobre o que é fracasso, erro ou perda. Muita gente cresceu ouvindo que fracassar é motivo de vergonha, que errar é sinal de incapacidade. Esse tipo de mentalidade só alimenta a dor, cria cicatrizes emocionais e aprisiona a pessoa na narrativa do sofrimento. E se o fracasso, na verdade, fosse apenas uma etapa natural do processo de evolução? Quantos dos seus maiores aprendizados vieram em momentos de facilidade? Pensa nos momentos mais marcantes da sua vida. Eles nasceram do conforto ou do caos? É muito provável que quando você se reinventou, foi porque algo saiu do controle, algo deu errado, mas te forçou a crescer, amadurecer, buscar novos caminhos. A mudança de mentalidade exige, antes de tudo, aceitar a realidade. Negar o que aconteceu só adia o sofrimento. Aceitar não é se conformar, mas sim olhar de frente, sentir o que precisa ser sentido, entender as lições e buscar respostas honestas. O que esse desafio quer me ensinar? Que habilidade ou força eu posso desenvolver a partir disso? Como posso transformar essa dor em combustível para um novo ciclo? Um exemplo poderoso está nos atletas de alta performance. É raro encontrar um campeão mundial que não tenha enfrentado derrotas amargas, lesões, frustrações que quase o fizeram desistir. Para muitos, o diferencial foi a capacidade de resignificar a dor. Em vez de usar o revés como desculpa para parar, transformaram a derrota em motivação para treinar ainda mais, ajustar a estratégia, crescer como pessoa. Outro exemplo é a própria história de grandes inventores e empreendedores. Thomas Edison, ao tentar criar a lâmpada elétrica, fracassou centenas de vezes antes de acertar. Quando questionado sobre os erros, respondeu que não fracassou, mas descobriu centenas de formas de não se fazer uma lâmpada. Essa mentalidade de aprendizado constante, de enxergar o revés como o passo necessário, é uma das chaves para o crescimento exponencial. Agora, trazendo para o cotidiano,
Quantas vezes você já se sentiu preso num problema só para depois perceber que, se não fosse por aquele desafio, não teria mudado de emprego, terminado um relacionamento tóxico, buscado terapia, começado uma nova carreira ou fortalecido sua fé? Quantas vezes, olhando para trás, percebeu que aquele obstáculo tão temido, na verdade, te colocou exatamente onde precisava estar para crescer? Resignificar é abrir mão do papel de vítima e assumir o protagonismo. É perceber que, se não podemos mudar o que aconteceu, podemos mudar a forma como lidamos com isso e, assim, mudar o curso da nossa história. Só que, para muita gente, esse processo não é automático. A dor, o medo, a raiva e a culpa criam uma névoa que torna difícil enxergar além do sofrimento. Por isso, é fundamental desenvolver práticas que ajudem a clarear o olhar e fortalecer a mente para essa mudança de perspectiva. Descobrindo tesouros ocultos, crescendo com os reveses. É curioso como, no meio do caos, a vida pode oferecer presentes embrulhados em papel de dor. Muitas vezes, a gente só reconhece o valor de um revés quando olha para trás, com a distância do tempo e a lente da maturidade. E nesse processo, é comum descobrir habilidades, forças e valores que jamais teriam vindo à tona em tempos de bonança. Um dos maiores tesouros dos momentos difíceis é a resiliência. Essa capacidade de continuar, de aprender a se curvar sem quebrar, de insistir mesmo quando tudo parece ruir. Quantas pessoas você conhece que nunca passaram por uma perda, um baque, uma decepção? Provavelmente nenhuma. E ainda assim, a maior parte das pessoas que admiramos tem histórias marcadas por desafios, e não por vitórias fáceis. Pense, por exemplo, na trajetória de Ana Maria Braga. Antes de se tornar uma das apresentadoras mais queridas do Brasil, enfrentou múltiplos diagnósticos de câncer, passou por cirurgias, tratamentos, recaídas e perdas pessoais profundas. Em vez de esconder suas fragilidades, ela expôs a luta, deu espaço para a vulnerabilidade e transformou o medo em fonte de inspiração nacional. O revés, para ela, se tornou ferramenta de empatia e coragem. Quantas pessoas já não disseram que acordaram para a vida depois de um diagnóstico difícil, inspiradas justamente por quem não desistiu? Outro exemplo poderoso é o do Tiaguinho, cantor e compositor. Sua história é marcada por inúmeros nãos e portas fechadas ainda jovem quando tentava a carreira na música. Antes de explodir no sucesso, enfrentou o preconceito, o racismo e a incerteza, vindo de uma cidade pequena e de uma família simples. O que era obstáculo virou combustível. Em cada queda, ele encontrou uma chance de se reinventar, buscar novas referências, estudar ainda mais e, assim, lapidar o talento e a força de vontade que o levaram ao topo. O mundo dos esportes é fértil em exemplos. Veja Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista brasileiro. Na final da maratona olímpica em Atenas, foi atrapalhado por um espectador e perdeu a chance de ouro. O revés foi transmitido ao mundo inteiro e a injustiça parecia insuportável. Mas, com humildade e espírito esportivo, Vanderlei terminou a prova sorrindo, conquistou o bronze e entrou para a história como símbolo de superação. Aquele episódio, longe de definir um fracasso, tornou-se um dos maiores exemplos de dignidade e grandeza humana já vistos no esporte. A atriz Fátima Bernardes, por muitos anos um dos rostos mais conhecidos do jornalismo brasileiro, também enfrentou uma virada inesperada ao sair do jornalismo para assumir um programa de entretenimento. Foi criticada, julgada e questionada, mas resignificou o desafio como oportunidade de aprender, se reinventar e se conectar com o público de outra forma, mostrando que crescimento nem sempre segue o roteiro esperado. O ponto em comum em todas essas histórias não é a ausência de dor, mas a decisão de extrair lições e novos caminhos de cada queda.
Essas pessoas aprenderam que a autorreflexão é ferramenta indispensável. Olhar para dentro, identificar padrões, entender como reagimos às dificuldades e buscar, mesmo no meio da tempestade, um motivo para continuar. Muitas vezes é preciso tempo para enxergar o presente dentro da crise. E tudo bem. Nosso cotidiano também está cheio de exemplos menos midiáticos, mas não menos grandiosos. Aquela mãe solo que, após um divórcio difícil, descobre uma força que nem imaginava ter para cuidar dos filhos e reconstruir a vida. O jovem que, depois de uma reprovação no vestibular, escolhe outro caminho, encontra sua verdadeira vocação e se realiza em uma profissão totalmente diferente. O pequeno empreendedor que, após falir o primeiro negócio, aprende com os erros e constrói um novo empreendimento muito mais sólido, baseado na experiência adquirida com os fracassos anteriores. Essas histórias mostram o valor do autoconhecimento e da autorreflexão. O que posso aprender com o que vivi? Que habilidade desenvolvi? Quais valores agora fazem sentido para mim depois do revés? Reflita. Muitas vezes, os maiores tesouros surgem das experiências mais desafiadoras. A dor pode ensinar empatia, humildade, paciência, coragem. O fracasso pode revelar a importância da resiliência, da criatividade, da flexibilidade e do poder de recomeçar. E cada aprendizado se soma para construir uma versão mais forte, consciente e generosa de quem você é. Saber que é possível crescer com os reveses já é um passo importante, mas a grande transformação acontece mesmo quando você leva esse entendimento para a vida prática, transformando teoria em atitude, reflexão em ação cotidiana. Aqui, o segredo não está apenas no que você pensa, mas principalmente no que você faz com aquilo que sente e aprende ao passar por uma adversidade. Vamos começar pelo ponto mais sensível: as crenças limitantes. Elas são como softwares antigos rodando em segundo plano. Frases e convicções repetidas ao longo dos anos que definem a forma como você interpreta o mundo e a si mesmo. Por exemplo, eu nunca dou sorte. Isso não é para mim. Sempre vou fracassar. Já passei da idade para recomeçar. Esses pensamentos são tão automáticos que muitas vezes a gente nem percebe que está se sabotando. Como identificar e desafiar crenças limitantes? Observe seu diálogo interno. Preste atenção aos pensamentos que surgem quando algo dá errado. Você se culpa? Se critica? Sente vergonha? Medo de tentar de novo? Anote frases recorrentes que aparecem nesses momentos. O simples ato de escrever já traz clareza. Pergunte-se: isso é realmente verdade? Muitas crenças foram herdadas de experiências passadas ou de outras pessoas. Elas servem para você hoje. O que você diria a um amigo que estivesse pensando desse jeito? Transforme a crença limitante em afirmação fortalecedora. Ao identificar um pensamento negativo, substitua por uma afirmação mais realista e positiva. Por exemplo, eu nunca dou sorte, vira estou aprendendo com cada experiência e posso criar novas oportunidades. Repita diariamente essas afirmações, preferencialmente em voz alta ou por escrito. Com o tempo, a mente começa a absorver o novo padrão. Outra prática fundamental é adotar uma mentalidade de crescimento. Isso significa enxergar habilidades, talentos e competências como algo que pode ser desenvolvido com tempo, dedicação e persistência, não como algo fixo e limitado. Quem tem mentalidade de crescimento entende que o fracasso não define ninguém. Ele apenas aponta para um caminho de ajuste, melhoria e evolução. Como praticar a mentalidade de crescimento no dia a dia? Encare o erro como etapa do processo, e não como ponto final.
Busque feedbacks honestos, aceite críticas construtivas sem defensividade. Mude o foco do resultado para o aprendizado. Em vez de perguntar, por que não consegui? Ele pergunte, o que posso aprender com isso? A autocompaixão também é uma chave poderosa. Em vez de se cobrar perfeição, reconheça seus esforços, valorize suas pequenas conquistas e permita-se sentir, chorar, descansar quando necessário. Ninguém cresce na base da autocrítica cruel. O verdadeiro desenvolvimento exige gentileza consigo mesmo. No campo das atitudes, algumas práticas simples e transformadoras podem ser adotadas. Crie um diário de gratidão. Mesmo nos dias ruins, anote 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser algo pequeno, o apoio de um amigo, um café gostoso, um momento de silêncio. A gratidão muda o foco do problema para o que já existe de positivo. Pratique mindfulness ou meditação. Reserve alguns minutos por dia para respirar com atenção, perceber pensamentos e emoções sem julgamento. O mindfulness treina o cérebro a não se apegar ao sofrimento, ajudando a enxergar o revés com mais clareza e menos drama. Cerque-se de pessoas que apoiam o seu crescimento. Busque grupos, amigos, mentores ou comunidades que compartilhem valores de evolução pessoal. Falar sobre dificuldades e ouvir outras histórias ajuda a ampliar perspectivas e perceber que você não está sozinho. Coloque objetivos pequenos e progressivos. Quando um revés derruba, o impulso é querer resolver tudo de uma vez. Divida os próximos passos em pequenas metas alcançáveis, celebrando cada avanço. Isso dá ânimo e evita o desânimo diante do tamanho do desafio. Busque inspiração em histórias reais. Leia biografias, veja entrevistas, assista a filmes e vídeos de pessoas que superaram grandes obstáculos. Não para se comparar, mas para lembrar que resiliência é um processo humano, coletivo e possível para todos. Lembre-se, resignificar não significa esquecer ou minimizar a dor, mas escolher dar a ela um novo sentido, a serviço da sua evolução. É um processo, nem sempre fácil ou rápido, mas cada prática diária é um tijolo a mais na construção de uma mente resiliente, aberta ao novo e pronta para recomeçar quantas vezes for preciso. Resignificando para um futuro mais brilhante. Talvez você já tenha ouvido aquela frase, o que não te mata, te fortalece. Mas a verdade é que, no fundo, o que realmente fortalece não é só sobreviver à tempestade, e sim a maneira, como você escolhe olhar para ela, o que faz com o que aprendeu e como leva esses aprendizados para a vida adiante. É aí que mora a diferença entre simplesmente superar um revés e transformá-lo em trampolim para uma nova existência. Quando você incorpora a prática de resignificar os desafios, começa a notar mudanças profundas em várias áreas da vida. Primeiro, surge uma resiliência emocional, aquela capacidade de não se deixar quebrar pelo inesperado, de manter a esperança mesmo quando o caminho parece bloqueado. A dor, a frustração e a raiva não desaparecem, mas deixam de ser paralisantes, passam a ser vistas como sinais de que há algo a aprender, um ponto de inflexão, uma porta esperando para ser aberta. Outro benefício de longo prazo é a adaptabilidade. Em um mundo em constante mudança, quem aprende a resignificar reveses se torna mais flexível, menos apegado ao controle absoluto das situações, mais capaz de se reinventar diante das adversidades. Essa flexibilidade não significa abrir mão dos sonhos, mas sim encontrar novos caminhos para eles, mesmo quando a trilha planejada desmorona. Muda também a forma como você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Ao reconhecer que todos têm suas próprias batalhas e desafios, cresce a empatia, a compreensão, a humildade.
relações se tornam mais profundas, baseadas em vulnerabilidade e confiança mútua. Muitas vezes, quem passa por reveses aprende a ajudar, a acolher, a inspirar outros que estão atravessando tempestades parecidas, e isso dá novo sentido à própria história de dor. E talvez o maior benefício seja o desbloqueio do potencial criativo e humano. Quando você não tem mais medo de cair, passa a ousar mais, experimentar mais, sonhar com coragem. O medo de errar perde força. A autoconfiança se fortalece. O sentimento de realização não depende apenas do que se conquista, mas também de quem você se torna ao longo do processo. Se você quer fortalecer ainda mais esse processo, algumas dicas práticas fazem toda a diferença. Diário de gratidão. Inclua na sua rotina um momento para registrar tudo aquilo que, mesmo nos dias ruins, desperta gratidão. A gratidão é uma lente que revela as pequenas vitórias escondidas no cotidiano. Prática de mindfulness. Dedique alguns minutos para respirar fundo, perceber seus pensamentos e emoções, observar o presente. Isso acalma a mente, clareia as decisões e facilita o processo de resignificação. Rede de apoio. Busque pessoas dispostas a crescer junto, trocar experiências e apoiar uns aos outros. A transformação acontece mais rápido e de maneira mais consistente quando você não caminha sozinho. Permita-se recomeçar sempre que for preciso. Se cair de novo, recomece. O segredo não está em evitar quedas, mas em não desistir de levantar, sempre com um novo olhar. Quando você resignifica os reveses, constrói não só um presente mais leve, mas planta as sementes de um futuro mais brilhante. Um futuro em que as dores se transformam em sabedoria e as dificuldades em fonte de força e inspiração. Chegando até aqui, talvez você esteja lembrando de situações que já te derrubaram. Talvez ainda esteja sentindo o peso de um revés recente. Seja qual for o seu momento, quero te lembrar de uma coisa essencial. Você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que te aconteceu. A partir de agora, quero te desafiar. Que tal olhar para o próximo revés, não como um castigo, mas como um convite? Convite para enxergar possibilidades, para descobrir forças que você não sabia que tinha, para escrever uma nova página na sua própria história. Quando a dificuldade bater à porta, experimente respirar fundo e perguntar: o que posso aprender aqui? Que habilidade posso desenvolver a partir disso? Que nova versão de mim está querendo nascer desse caos? Seja gentil consigo mesmo no processo. Lembre que resignificar leva tempo, exige prática, envolve altos e baixos. E ninguém está sozinho nessa caminhada. Comenta aqui nos comentários. Qual foi o revés que mais te ensinou até hoje? Ou qual situação você quer transformar em trampolim daqui para frente? Se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, uma palavra certa chega na hora certa e pode ser o início de uma grande transformação. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana a gente está junto aqui, trazendo reflexões, orações, práticas e, em breve, um espaço exclusivo de acolhimento para quem quer ir além do básico, mas sente que não é hora de terapia, é hora de vida com sentido. Sua história importa. Seu revés pode ser a semente de um futuro incrível, não só para você, mas para todo mundo que se inspira pelo seu exemplo. Acredite, cada vez que você transforma a dor em aprendizado, não só ilumina seu próprio caminho, mas acende luz para quem ainda caminha no escuro. Resignifique, cresça, compartilhe. O mundo precisa de gente que não se rende, mas que se transforma. Até o próximo vídeo. Força e luz no seu caminho.